Bom dia, você está no Café com o Presidente. Meu nome é Antônio Melo Martini e essa é a live do OAB Mogi Guaçu. Essa live nasceu porque toda sexta-feira nós recebíamos os advogados populares na Casa do Advogado Mogi Guaçu, onde tomavam um café e tratavam o assunto da classe com a população. Com a pandemia, nós não podemos mais fazer isso. Então, criamos essa live para manter o contato entre os advogados com a população. Hoje, o nosso tema aqui é o ônus da prova no novo CPC. E para essa aula de Direito e para a felicidade dos advocacia de Mogi Guaçu, está conosco o doutor Caio Augusto da Silva Santos, advogado, mestre em Direito Constitucional, autor de diversas obras sobre Direito Civil e Processo Civil, já foi presidente da Subseção de Bauru por dois mandatos, presidiu a Comissão de Assistência Judiciária da OAB São Paulo, ocupou por 2 vezes a Secretaria-Geral da OAB São Paulo e hoje está na presidência da entidade. E, além de tudo, é cidadão guaçuano, título que foi otorgado há uns tempos atrás. Bom dia, doutor Caio, tudo bem? Bom dia, Tony, nosso querido presidente Antônio Melo Martini. É um prazer renovado poder estar com um amigo, ladeado que estamos pelo querido Sullivan Rebouças Carvalho, nosso conselheiro seccional, advogado qualificado e que tem nos ajudado a administrar a OAB São Paulo ao longo deste mandato. Também cumprimento as queridas amigas Janaína e Odete, a Janaína que faz um trabalho importante no âmbito também do nosso direito do trabalho, da nossa comissão de direito do trabalho, e a Odete, que auxilia o Tony como uma das nossas diretoras adjuntas. Felicidade renovada, Tony, não só de estar ao lado de vocês, da valorosa advocacia de Mogi Guaçu, que, como você disse, me sinto em casa na medida em que me foi dada esta honraria de ser cidadão guaçuano. Fico à disposição de todos. Para participar da nossa conversa hoje, o nosso conselheiro estadual, que também nos representa lá no Conselho, doutor Sullivan Rebouças Andrade. Tudo bem, doutor Sullivan? Bom dia, presidente Antônio Melo Martini. Bom dia, minhas queridas Janaína Martini, Odete Barato Cavalcante, meu querido amigo, presidente Caio Augusto. É sempre uma honra tê-lo aqui em Mogi Guaçu. Agradeço demais, o amigo sempre vem aqui ou presencialmente ou agora nessas novas modernidades através do sistema online. Então, para mim é sempre uma honra caminhar ao seu lado no conselho. O amigo sabe do carinho que tem por Vossa Excelência e da competência que o presidente tem demonstrado nesse período tão difícil para toda a população do mundo, do Brasil e para a advocacia, claro, também, que respingou evidentemente na advocacia. Mas o amigo tem tido mão firme, tem estado todos os dias na OAB, pegou Covid, trabalhando, quer dizer, mostra a força que o amigo tem na direção da ordem. Eu vou pedir desculpas, Caio, porque eu estou, ao mesmo tempo que aqui estou na Câmara Recursal com processo em julgamento lá. Então, só vim cumprimentar, dar um abraço virtual no amigo, nos demais presentes, naqueles que estão assistindo, e vou ter que me retirar para continuar o julgamento na minha sessão, que é a terceira Câmara, que o amigo também já foi presidente. Então, um grande abraço, um beijo no seu coração e vamos juntos. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, Tony. Um abraço, Sullivan. Bom trabalho lá. Está sempre nos representando. Obrigado. Também conosco a doutora Odete Barato Cavalcante. Como o Caio mesmo disse, a minha diretora mais atuante, está sempre com a gente em todas as coisas, fazendo a alegria da diretoria. Certo, doutora Odete? Bom dia. Bom dia, Tony. Muito prazer, como sempre, né? Nós estamos sempre juntos e honrada em estar aí, ver do outro lado aí o doutor Caio, que também faz parte da nossa, vamos dizer assim, amizade, além de tudo. Muito bom estar aqui. Obrigado, doutora Odete. Agora a nossa conselheira, nossa representante no TRT 15, doutora Janaína de Lourdes Martini, né?
que é advogado trabalhista, atuante, muito conhecido em Mogi de Guaçu e na região. Boa tarde, bom dia, doutor Argento, tudo bem? Bom dia, Tony, Odete, meu querido presidente. Eu queria dizer da minha honra, da minha alegria em estar presente aqui hoje, dividindo essa live com você, da minha honra, da minha alegria em fazer parte da sua gestão na direção da Ordem. Eu conto que eu sou formada há 35 anos e é a primeira vez que eu me sinto representada como advogada dentro dos princípios que eu sempre defendi da advocacia. É a primeira vez que eu me sinto efetivamente representada numa gestão corajosa, combativa, na defesa dos direitos sociais, na defesa da democracia, que se coloca, que sabe lutar, que tem a coragem do enfrentamento, na defesa das prerrogativas. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui dividindo tanto a gestão da OAB no seu comando, como estar aqui hoje recebendo você em Mogi Guaçu. Seja muito, muito bem-vindo. Bom, ia estar conosco também a minha vice, a nossa querida doutora Luciane Bonelli Páscoa, que é uma advogada combativa e também aqui em Mogi Guaçu, sempre representando a gente aqui na diretoria. Ela é também presidente da comissão de ética e disciplina, já 2 mandatos, então é uma pessoa qualificadíssima, mas infelizmente não pôde comparecer por problemas assumidos anteriormente. Então, eu deixo aqui nosso abraço a Luciane, e ela tem certeza que ela gostaria de estar conosco aqui, né? Bom, doutor Caio, estamos aqui, então, ansiosos por ouvi-lo, né? Para ter uma aula de CPC com Vossa Excelência. A palavra já está franqueada. Muito obrigado, presidente Martini. Novamente aí também aproveitamos a oportunidade para mandar um abraço à doutora Luciane, nossa vice-presidente, qualificada advogada, que tem nos orgulhado com as suas atividades junto ao Sistema Ordem. E para me proteger, Tony, eu quero iniciar esta oportunidade que nos foi dada de conversar com a advocacia de Mogi Guaçu e também de toda a região, de dizer que não pretendemos que esta ocasião de hoje seja tida como uma aula. Na verdade, estou há um bom tempo afastado da docência em razão das atividades profissionais a que me vinculo, de maneira que estou destreinado, absolutamente aí distante já há um bom tempo da docência. Pretendo que, com a ajuda dos amigos, tenhamos apenas uma oportunidade de diálogo, uma oportunidade de trocarmos algumas experiências para tentar compreender um pouquinho quais são os novos referenciais que a vigente legislação processual civil nos trouxe desde 2015. Aí, Tony, eu quero me permitir, com a licença do amigo, só relembrar, primeiramente, que nós tivemos 2 codificações anteriores. Nós tínhamos o Código de 39, depois sobreveio o Código de 73, e agora temos o Código de Processo Civil de 2015. Antes do Código de 39, tínhamos apenas as ordenações filipinas. E o que nos interessa no momento é nós tentarmos traçar algum paradoxo, algum paralelo entre aquilo que o CPC de 73 trazia e o que o CPC de 2015 passou a fazer no ambiente da legislação processual civil, quando nos focamos na expressão e no tema ônus da prova. Quero já, desde logo, também destacar, embora todos os profissionais da família
jurídica, da família da justiça tenham essa compreensão, mas às vezes, diante das pressões externas que recebemos, notadamente da comunidade, nós acabamos nos esquecendo de uma máxima importante no âmbito do processo, que nos ajudará a compreender muito bem esta temática. Me refiro à expressão de que ganha o processo não quem conta a história bonita, mas sim quem prova a história contada. Daí porque a importância do ônus da prova é fundamental no ambiente processual. É fato e verdadeiro que uma história bem contada, uma história bonita, tem como premissa sempre envolver o julgador, tentar fazer com que o julgador preste atenção em uma série de detalhes que pode levar à vitória ou não de uma determinada demanda. Mas insistimos sempre em dizer, não é a história bonita que ganha um processo. O que ganha um processo é provar a história que contamos. Se falamos e não provamos, é o mesmo que se não tivéssemos falado. Por isso, a expressão ônus nos traz, evidentemente, a carga do peso. Ônus da prova é perguntar sempre de quem é a responsabilidade de provar. Quem é que está com este encargo? Porque se o encargo é de determinada pessoa, este encargo deve ser cumprido. E se não for cumprido, ele, evidentemente, receberá uma resposta desfavorável àquele que tinha o compromisso de fazer algo e não o fez. Parto da premissa de que a regra geral, no Código de Processo Civil de 1973, é a premissa de que a prova incumbe a quem alega. Alegou, precisa provar. Não provou, é o mesmo que não tivesse dito, e, portanto, sua pretensão será rejeitada. Nesta linha de princípios, também queria convidar as amigas e os amigos que nos ouvem, que nos assistem, a fazer uma reflexão sobre 3 passos importantes dentro do ambiente processual. O processo é um instrumento civilizatório, todos nós sabemos. É no ambiente do processo onde nós procuramos reproduzir acontecimentos, para que o Estado, na medida em que chamou para si o monopólio da justiça, mediante análise de todos os elementos reproduzidos no processo, possa dizer o direito no caso concreto, tentando se aproximar o quanto mais da justiça propriamente dita. E neste caminhar, nós precisamos identificar o processo numa figura de linguagem como se fosse um veículo, como se fosse um ônibus, onde nós, jurisdicionados, partes, passageiros, nós procuramos entrar para seguir um determinado trajeto. E é evidente que quando entramos neste ônibus, nós temos uma meta, um destino, o trajeto a ser alcançado. Mas nós vamos observar que nem sempre todos chegarão ao destino almejado. Nós podemos ter uma pretensão, mas às vezes nós seremos convidados, logo que entramos nesse ônibus, a dele descer. Em outras ocasiões, nós ainda seguiremos por um pequeno espaço de tempo, por um pequeno trajeto, mas logo na sequência também seremos convidados a descer deste ônibus. E terão pessoas que conseguirão alcançar o destino final, o ponto final, e conseguirão lá descer no ponto final almejado. Outros, embora tendo seguido o caminho até o ponto final, não lhe será permitido descer, e terá
portanto, que retornar ao ponto de partida, porque não houve o alcançamento da pretensão que eles almejavam alcançar. Por isso, recorro-me à identificação da necessidade de fazermos respostas a 3 indagações. Todos têm direito de petição? Todos têm direito de ação? Todos têm direito ao direito? 3 indagações importantes no âmbito processual e que estão umbilicalmente ligadas ao objetivo da nossa conversa de hoje para falar sobre o ônus da prova. Destaco e relembro que o nosso ordenamento constitucional traz a garantia e direito fundamental, no artigo 5º, de que não se exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. E isso significa dizer que todos têm direito de petição. O protocolo distribuidor, nós costumamos destacar que está aberto para qualquer história. Não importa se ela encontrará respaldo em numa razoabilidade sequer. O protocolo, o distribuidor, está aberto para que qualquer história seja contada. Significa dizer que a primeira indagação nós podemos responder positivamente. Todos têm direito de petição. Já quando nós ingressamos na segunda indagação, nós vamos observar que estamos num processo de afunilamento, porque nem todos terão direito à ação, só terão direito à ação aqueles que forem parte legítimas, aqueles que demonstrarem interesse e aqueles que deduzirem um pedido juridicamente possível. É a tríplice identidade para o prosseguimento na causa: legitimidade, possibilidade e interesse. Nós estamos no ponto do ônibus, aguardando a chegada dele. Damos com a mão, o motorista para, abre a porta. Temos direito de petição, contamos a nossa história. Quando ele ouve a nossa história inicial, ele vai nos indagar se nós temos possibilidade, legitimidade e interesse. Se nós tivermos, eles permitirão, ou o motorista nos permitirá que nós prossigamos na viagem. Se não, nós vamos ser convidados a descer naquele ônibus e nós não vamos prosseguir nesta caminhada. A resposta à terceira indagação, também de igual maneira a resposta que fizemos à segunda, é uma resposta que nos implica também em uma negativa. Se é fato que nem todos têm direito de ação, de igual maneira também nem todos terão direito ao direito. Terão direito ao direito aqueles que tiverem razão no caso concreto. Aqueles que conseguirem alcançar o bem da vida almejado naquela determinada postulação. Por isso, este ambiente, no ambiente da terceira indagação, que o peso da prova surge como mais evidente. Porque para ter razão em um processo, eu vou ter que reproduzir os acontecimentos, apresentar provas para que eu possa ser vitorioso em uma demanda. E quando utilizamos a figura de linguagem de dizer que estamos dentro de um ônibus e que nós temos um motorista e que esse motorista é o representante do Estado, é o juiz, é o representante do Poder Judiciário, é preciso dizer também que esse motorista, ele não anda pelas ruas que ele quiser. Ele tem um itinerário a ser seguido. E esse itinerário é justamente traçado pela legislação processual. Ele tem um trajeto pré-determinado, autorizado na lei. E ele não pode modificar o trajeto e construir algo da sua exclusiva cabeça. O motorista precisa nos dar esta garantia
de que ele será conduzido pelas regras pré-determinadas estabelecidas na nossa legislação. É assim que vamos caminhar hoje, numa tentativa de trazer algumas impressões sobre modificações substanciais ou não do sistema processual quando falamos de ônus da prova. E aí, minhas amigas e meus amigos, retornando à máxima do CPC de 73, de que a prova incumbe a quem alega, é preciso dizer que esta ambiência do CPC de 73 trazia a premissa de que o processo não é lugar para sentimentos. O processo não chora, o processo não ri, o processo ele se preocupa com provas. Não adianta como são. É esta a regra da essência da busca de um equilíbrio processual de igualdade àqueles que estão litigando e estabelecem entre si uma disputa. No âmbito do processo, é a regra do pode mais quem chora menos. Fez prova, muito bem. Não fez prova, não interessa que a sua história é comovente, bonita, nós não devemos acolhê-la. Por isso é que nós observamos, às vezes, muitas críticas da coletividade aos integrantes da família da justiça. Dizer, como é que o juiz não acolheu uma história bonita dessa? Como é que uma história que foi retratada nos jornais como sendo uma história tão comovente, ela não foi acolhida no ambiente daquele processo? Ela não foi acolhida porque ela foi uma história contada e ela não foi uma história provada. Se ela tivesse um respaldo de prova, nós teríamos, obviamente, aí a possibilidade da procedência da ação. Também quero trazer um ingrediente importante quando falamos de ônus da prova. Nós sabemos todos que as sentenças, quando transitam em julgado, elas fazem a chamada coisa julgada, onde o que é branco vira preto, o que é preto vira branco, e não adianta a gente querer fazer impulsionamentos para outro lado. O que se transmudou e se transformou em coisa julgada passa a ser verdade absoluta. É bem verdade que nós temos a possibilidade da chamada ação rescisória, que pode ser deduzida no biênio após o momento do trânsito em julgado de determinada decisão de substância, de conteúdo, de mérito, de conteúdo de sentença. E esta ação rescisória também tem como um critério de possibilidade do seu surgimento a chamada utilização de prova nova. Olha, tudo no ambiente do ônus da prova. O que eu quero dizer com isso? A prova é tão importante no ambiente processual para a garantia de uma segurança jurídica que, quando uma ação é julgada improcedente por conflito probatório ou por insuficiência de provas, ela é uma ação que faz coisa julgada pelo mérito. E nós não podemos, em regra, fazer a propositura de demanda para discutir isto posteriormente à formação da coisa julgada. Há apenas, como dissemos, a exceção e circunstâncias onde nós podemos ter o surgimento da ação rescisória, quando eu uso como fundamento o acesso a uma prova que é nova e que não era conhecida, portanto, de nenhum dos interlocutores do processo. Eu vou pedir só ajuda, meus amigos, à assessoria, porque eu acho que nós estamos tendo eco e eu não sei se todos estão nos ouvindo bem. Aí estão ouvindo bem? Então eu vou prosseguir. Então tá bom. E, portanto, quando falamos lá do prova, ainda estamos tendo eco.
É a Silvia que está nos ajudando do ponto de vista técnico? Oi, doutor. Sim? O senhor precisa de alguma coisa? Está tendo eco, Silvia. Eu acho, eu não sei se é porque os microfones estão abertos, nós estamos tendo retorno e talvez isso atrapalhe aqueles que estão nos ouvindo. Só nos ajude, tá bom? Tá, só um minutinho. São as novas tecnologias que ainda estamos aprendendo todos, né? Mas vamos prosseguir então, presidente Tony. Eu dizia que a questão envolvendo o ônus da prova e da prova propriamente, ela é tão fundamental no contexto processual que quando eu tenho uma sentença que julga a ação improcedente por conflito probatório ou insuficiência de prova, ela faz coisa julgada. E que há uma exceção que permite a propositura de uma ação rescisória no tempo aprazado, no biênio aprazado pela lei, quando eu tenho uma prova nova que era, portanto, desconhecida das partes e que possa influenciar no julgamento da causa de maneira diferente daquela que foi julgada. Afora esta exceção, observem que o peso da prova recai sobre determinada pessoa, determinada parte, e cabe a ela, portanto, se desincumbir deste ônus da prova. Por isso, quero convidar os amigos para nós fazermos um trânsito, um caminhar pela legislação considerado o Código de 73, a Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor de 90, o Código Civil de 2002, para desaguarmos no Código de Processo Civil de 2015. A Constituição de 88 faz lá a previsão, no parágrafo 6º do artigo 37, de que a responsabilidade do Estado é independentemente de culpa. E quando falamos do Estado, nós temos que lembrar do Estado na acepção mais ampla possível e na acepção moderna. Não é só o Estado quando considerado os entes federados da administração centralizada. Nós não estamos apenas a falar da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nós estamos a falar também das autarquias, das empresas públicas, nós estamos a falar das concessionárias de serviços públicos, como são aquelas que hoje cuidam das chamadas rodovias pedagiadas, por exemplo. O parágrafo 6º do artigo 37 vem lá e diz: a responsabilidade do Estado é independentemente de culpa. Provar a subjetividade da conduta das pessoas não é nada fácil no ambiente processual. Nós estamos em uma situação onde exigir a prova, portanto, da chamada culpa de determinada pessoa é difícil. Fazer prova da negligência, da imprudência e da imperícia, isso não é nada fácil. Aqui relembro que nós não estamos a falar da questão da prova do fato, da prova do dano e da prova do nexo de causalidade, mas nós estamos a falar do ônus e do peso, que é provar a conduta de subjetividade em torno da responsabilização de alguém. Por isso, a Constituição, ela traça um novo parâmetro quando considerada a regra prevista no Código de 73. O Código de 73, a prova incumbe a quem alega. Quem alega? O autor. O autor deduz a demanda, apresenta a sua história, que precisa ter respaldo na prova. Se ele não provou, a ação é julgada improcedente. A técnica utilizada pelo parágrafo 6º do artigo 37, ela traz a premissa de que
Existem situações que, por política legislativa, o peso da prova, o ônus da prova, que recaía sobre o autor, vai ter uma inversão, de maneira que caberá ao réu, pela própria política legislativa, ter a responsabilidade de provar o contrário. Porque se não provar o contrário, este réu vai ser condenado na demanda. Vamos tentar trazer isso num exemplo para nós entendermos como de fato o processo não chora, o processo não é para ter sentimentos e o processo gera algumas presunções para facilitar a solução de uma determinada demanda. Vamos pensar num acidente de trânsito. Um acidente de trânsito ocorrido num cruzamento de duas ruas, onde o sinal de trânsito existente no local é um semáforo, um sinaleiro, um farol. Cada localidade chama de um jeito, não é verdade? Vamos imaginar que esse nosso acidente de veículos tivesse ocorrido altas horas da madrugada. Nenhuma testemunha assistiu à ocorrência. Vamos imaginar que nós não tenhamos nenhum elemento técnico pericial que nos permita aí fazer uma conclusão a respeito de quem é o culpado por esse acidente. Nós temos apenas os motoristas proprietários dos dois veículos automotores que colocavam-se na condução dos seus respectivos veículos 2, 3 horas da madrugada e que, quando seguiram nas proximidades do cruzamento pelas ruas onde transitavam, acabaram colidindo. Vamos à história bonita. O autor deduz a sua petição inicial e diz o seguinte: seguia eu, muito atento a todas as regras de trânsito, pela rua tal. Quando, ao chegar no cruzamento com a rua tal, observando que o semáforo me permitia a passagem, porque o sinal apontava a coloração verde, prossegui no trânsito com meu veículo automotor. Quando fui surpreendido pelo avanço inopinado daquele que seguia pela rua que não tinha preferência de passagem naquele momento, causando inúmeros danos no meu veículo automotor. Por consequência disto, pugno pela condenação do réu ao pagamento da indenização tal que corresponde aos prejuízos que sofri, conforme documentos que acompanham esta petição inicial. Que história bonita! O que interessa saber agora é se essa história será provada. Impulsionado o processo, sai a citação, o réu é citado para responder à demanda e apresenta a contestação. E vem com uma outra história bonita, completamente diferente daquela contada na petição inicial, onde ele diz: muito pelo contrário, eu é quem estava a seguir de maneira absolutamente atenta e correta a todas as normas de trânsito existentes, a todos os sinais de trânsito que aquela localidade apresentava. E observei bem que o semáforo me permitia ampla passagem e de que poderia prosseguir no trânsito com o meu veículo e que nada havia a demonstrar que assim eu não pudesse fazer. Quando, de repente, no cruzamento com a rua tal, em absoluta alta velocidade, o veículo tal surpreendeu e obstruiu a passagem do meu veículo, causando danos ao meu automotor e até mesmo a mim, que sofri lesões. Outra história bonita,
Resta saber se ela vai ser provada. E quando nós seguimos a instrução processual, nós vamos, às vezes, fazer as perguntas. E aí? Nós temos testemunha? Alguma testemunha assistiu o que aconteceu? Nós temos aí algum vestígio técnico que permita que a perícia diga algo e algum elemento que possa incutir culpa em determinado? Não, não temos nada disso. Olha só, nós ficamos com um conflito de teses. O autor diz uma coisa, o réu diz outra. Quando eu vou lá na técnica do Código de 73, eu vou observar que o Código de 73 trazia a regra: a prova incumbe a quem alega. O autor deduziu a petição inicial. Ele alegou, ele precisa provar. Ele não tem prova, ele não consegue provar. Qual é o destino dessa ação? Ela é julgada improcedente. Aí talvez perguntassem alguns, mas isso é injusto, quem é que tem razão? O que é justiça nessa situação concreta? No ditado popular, vai chorar na cama que a cama é quente. Você tinha que provar, não provou, então paciência. O processo não tem espaço para história bonita. O processo tem espaço para história provada. O ônus é teu, não provou, você será derrotado na demanda e o réu, portanto, sai vitorioso naquela demanda. Quando eu pego o mesmo exemplo e eu coloco na realidade da Constituição, parágrafo 6º do artigo 37, vai mudar de figura. Nós temos o grande círculo que fala sobre as relações entre as pessoas. Mas eu posso pensar uma fatia deste grande círculo da relação que possa existir entre pessoas e o Estado. E se o réu desta ação for o Estado, vamos imaginar que a colisão se deu com uma viatura do município, uma viatura do Estado, um veículo pertencente ao poder público, que estava sendo dirigido por um funcionário, um preposto do serviço público, daquela atividade pública. Aqui, por técnica legislativa, qual foi a razão que fez com que o legislador modificasse este peso da prova? É aquilo que nós chamamos de melhor opção quando assinalamos a identificação das pessoas mais fortes. O Estado, no mundo civilizado, é o todo-poderoso. Se o Estado é o todo-poderoso e representa a coletividade, no exercício das suas ações, quando ocorrem prejuízos a pessoas que são individuais, particularizados, o Estado tem que absorver este ônus, tem que sobre ele recair o ônus das coisas, o peso. Por isso é que o legislador disse que responde independentemente de culpa o Estado quando está nesta relação entre as pessoas. Vamos ao nosso acidente de trânsito. Se lá, no nosso acidente de trânsito, eu estou falando do autor que colidiu, autor particular, com um veículo do município, aí, ao invés de nós termos a regra de que a prova incumbe a quem alega, lá do Código de 73, a responsabilidade é independentemente de culpa. Cabe ao município fazer prova do contrário. Nós temos aquele relato bonito de que ele estava seguindo adequadamente, que o semáforo estava apontando verde, e ele não precisa provar que houve culpa subjetiva do preposto, que ele foi imprudente, negligente, imperito. Ele só prova o fato, ele só prova o dano e o nexo de causalidade, mas não a subjetividade da conduta do motorista do outro veículo automotor. Que caberá, portanto, ao Estado fazer prova do contrário. Mas no nosso exemplo não tem prova, não é verdade? É a alegação de um contra a alegação do outro. E aí, meus amigos, o resultado desta demanda é que ela será julgada procedente. O autor
será vitorioso na demanda. E o Estado, município, será condenado nesta demanda. E aí perguntariam novamente os senhores e as senhoras: ah, mas isso é muito injusto, é muito peso sobre o Estado. O processo não tem lugar para choro nem vela. O processo trabalha com prova. O ônus da prova era do réu, do poder público, pela regra do parágrafo 6º do artigo 37. Nós saímos de lá de 73, fomos para 88 e agora vamos fazer uma passada em 90. Surge o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. E utilizando-se da mesma técnica legislativa da Constituição de 88, que aliás determinou que um compêndio legislativo de proteção ao consumidor surgisse, o Código de Defesa do Consumidor surge em 90, cumprindo o mandamento constitucional da Constituição de 88. E ali entendeu-se que na relação consumirista nós temos alguém que está numa posição mais forte, privilegiada do que determinada pessoa. E que por isso o ônus da prova precisa recair sobre ele e não sobre a outra pessoa. E esta pessoa que tem melhores condições na relação é o chamado fornecedor do produto ou do serviço. Por isso é que nós temos, no ambiente das regras previstas nos artigos 12 e 14 da Lei 8.078 de 90, a definição de que a responsabilidade é do fornecedor de produto ou do fornecedor de serviço, independentemente de culpa. Ou, na dicção da doutrina, pelo fato do produto ou pelo fato do serviço. Algo idêntico à política legislativa impulsionada na regra do parágrafo 6º do artigo 37 da nossa Constituição. Aqui, de início, é preciso identificar a relação consumirista. Como é que eu identifico a relação consumirista? Para pertinência de entendermos o peso da prova sobre quem recai. E aí eu queria me socorrer, querida Janaína, nossa amiga, colega especialista no direito do trabalho, que tem ajudado muito a gestão 2019-2021 nas nossas atividades junto à Justiça do Trabalho. Aí, nós precisamos nos socorrer do ditado popular, que é muito comum, nós nos encontrarmos em rodas de amigos quando contamos histórias, e aí sempre um de nós sai com aquela: aqui não é conversa de amador não, rapaz, aqui é conversa de profissional. Eu sou profissional, eu sei dessa matéria, quem sabe desse assunto sou eu. Eu é que conheço a fundo cada detalhe desta coisa. E este ditado popular do aqui tem profissional é que nos ajuda a interpretar a política legislativa do Código de Defesa do Consumidor. Porque nesta relação de consumidor com fornecedor, nós temos quem é o profissional do assunto. O profissional é o fornecedor, aquele que coloca um produto ou um serviço no mercado em caráter profissional, que sabe das coisas. Se eu for lá comprar o veículo da nossa querida diretora Odete Barata Cavalcante, nossa trabalhadora incessante da advocacia da nossa subseção de Mogi Guaçu, se ela for vender o veículo automotor dela, para mim, nesta relação não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A doutora Odete não é garagista, ela não é uma concessionária de um veículo automotor, ela não pratica essa atividade em caráter profissional. Ela vai fazer de uma forma esporádica, vendendo um bem que lhe pertence. Nesta relação que surgir, nós vamos aplicar o Código Civil, não o Código de Defesa do Consumidor. Por esta característica, que existe a figura do fornecedor, que é o sujeito que é profissional, sabe das coisas, já que se é o sabido,
Então toma sabidão. O ônus da prova é seu. Você responde independentemente de culpa. O peso da prova, da subjetividade da conduta é seu, não é de outra pessoa. Significa dizer que o consumidor, ele faz prova do fato, do dano e do nexo de causalidade do dano com o fato. Mas ele não precisa provar imprudência, negligência ou imperícia do fornecedor. Vamos ao nosso exemplo? Vamos tentar levar a como que eu vou deduzir uma demanda, em que situações, como é que vai ficar o campo da prova. Vamos tentar lembrar, por exemplo, dos chamados profissionais liberais. Vamos trabalhar com o médico, profissional da medicina. O médico, a responsabilidade dele é de meio ou de resultado? Por essência, a responsabilidade do médico é a responsabilidade de meio. O que significa dizer que o médico não é obrigado a curar a doença, mas ele é obrigado a praticar diligências que podem levar à cura da doença. Ele é obrigado, portanto, a fazer o diagnóstico e a tratar a doença. Mas a cura dela depende de uma série de circunstâncias que nós não podemos responsabilizar o médico se a cura não for alcançada. É bem verdade que nós não podemos fazer confusão com a chamada evolução da ciência, porque existem determinadas doenças que a ciência já conseguiu compreender ela pelo todo, e que hoje os diagnósticos são fáceis. E quando eu responsabilizo o médico porque não curou a doença, eu não estou fazendo porque ele não curou a doença, mas sim porque ele não praticou as diligências mínimas que dele eram esperadas. Mas dentro desta profissão complexa que é a medicina, nós temos algumas particularidades onde o resultado é, sim, uma obrigação do profissional da medicina. Eu me refiro à questão que envolve as chamadas cirurgias estéticas, que são divididas entre cirurgias meramente estéticas e, portanto, ligadas à beleza, e as chamadas cirurgias plásticas reparadoras, aquelas que procuram reparar anomalias que podem ser congênitas ou mesmo decorrentes de acidentes supervenientes à pessoa, supervenientes por conta de problemas médicos vivenciados pela pessoa após o seu nascimento, e que trabalham, às vezes, com o padrão de beleza que conhecemos. A doutrina e a jurisprudência entende que, se nós estivermos a falar da cirurgia plástica reparadora, a obrigação do médico ainda continua sendo de meio, porque ele está tentando corrigir algo, é verdade, considerado o padrão médio de beleza que conhecemos. Mas quando a cirurgia é exclusivamente estética, portanto, a grande e famosa cirurgia plástica, a regra é: prometeu que vai ficar bonito? Vai ter que ficar. Não tem jeito. Se não ficar bonito, nós não vamos ter o cumprimento da obrigação. É bem verdade que vão existir algumas hipóteses onde o pedido vai ser juridicamente impossível, que não vai dar para ficar bonito coisa nenhuma, né? Mas brincadeiras à parte, é fato que tem essas diferenças. E por que eu estou trabalhando com isso para nós falarmos do ônus da prova e do peso da prova? Então, vamos lá. O sistema do CDC, ele traz a premissa da política legislativa de que a regra geral que existia de que a prova incumbe a quem alega, que é do autor, ela é invertida. O autor conta a história bonita, ele prova o fato,
ele prova o dano, o nexo de causalidade, mas ele não precisa provar a negligência, a imprudência, a imperícia do médico, no nosso exemplo. Seria assim na regra geral do CDC, mas ele traz uma exceção no parágrafo 4º do artigo 14, dizendo que quando eu estiver diante das situações envolvendo profissionais liberais, o sistema geral do Código de Defesa do Consumidor, ele cede espaço para cair no sistema geral da legislação processual. Se eu estou diante de alguém que comprou um produto, a regra geral é que o ônus da prova é sobre o fornecedor. Se eu estou diante de um serviço praticado por um profissional liberal, eu ainda continuo na regra geral. Mas por que eu estou insistindo no exemplo do médico? Porque pela primeira vez nós tivemos um depósito de confiança maior no motorista do ônibus, no magistrado. Porque lá, no inciso 8º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, é permitido ao magistrado inverter o ônus da prova quando ele estiver diante de situação onde a verossimilhança, onde a hipossuficiência do consumidor motivar a inversão da regra apontada pelo legislador. O que significa dizer, meus amigos, que na circunstância mesmo da exceção do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no confronto do paciente com o médico numa ação judicial, onde a responsabilidade seria subjetiva, como há relação de consumo, o magistrado pode inverter o ônus da prova e dizer: médico, você é que tem que provar que fez tudo certo e que você não tem nada a ver com aquilo que não foi alcançado. E o campo é o campo da prova. Por isso é que as clínicas que fazem essas cirurgias plásticas, elas fazem simulações fotográficas, dizendo como é que vai ficar, qual é o prognóstico possível. E esta prova é evidente que é do médico, da clínica, que ele precisa fazer a prova. O que eu prometi não é essa história bonita que ele está contando na ação, não. O que eu prometi é esta projeção fotográfica de como ia alcançar. E eu alcancei exatamente esta projeção que eu disse que eu alcançaria. Olha só a lógica do pós-operatório. O médico dá o diagnóstico, dá a receita dos medicamentos, do repouso, de tudo aquilo que precisa ser feito. E aí o bonitão ou a bonitona, ele não segue a orientação médica e ele vai para a academia e faz levantamento de peso. E ele usa o Facebook para fazer postagem. Ele usa o Instagram, tira uma foto dele lá fazendo o levantamento do peso. Tudo isso, né, pode existir ou não no campo da prova, mas não é a prova impossível. É dizer para o médico: ó, meu amigo, a prova é sua, hein? Você fez direitinho a orientação do pós-operatório? Você encaminhou no e-mail dele, do paciente? Você entregou e pegou dele um recibo? Tudo isso é campo probatório que pode ser explorado em uma ação judicial. É dizer, o médico não me orientou. É óbvio que nós estamos, às vezes, de situações que são situações que podem presumir conclusões. O sujeito fez uma cirurgia onde ele está cheio de pontos, não vem ele me dizer que ele não sabia que ele não podia ficar levantando peso. São circunstâncias que o campo da discussão vão nos permitir tentar buscar a solução de um processo. Mas observem que neste nosso exemplo,
nós temos a primeira oportunidade onde nós confiamos um pouco mais no motorista do ônibus. Antes, o motorista do ônibus identificava apenas a relação. Agora, pela regra do inciso 8º do artigo 6º, o motorista do ônibus identificou a relação, ele falou, é relação de consumo, paciente e médico. Ele viu que a regra tem uma exceção à regra geral, parágrafo 4º do artigo 14, que, portanto, caberia ao paciente fazer prova de tudo, mas ele vem, uso o inciso 8º do artigo 6º, inverto o ônus da prova e falo que o médico é que tem que provar. Depois deste ponderação, nós vamos tentar caminhar um pouquinho mais adiante no Código Civil de 2002. E lá no parágrafo único do 927, o Código Civil vem e diz o seguinte no parágrafo único do 927. Nós já começamos a confiar no motorista. Nós confiamos no magistrado, permitindo que ele inverta o ônus da prova em situações específicas. E aqui nós vamos permitir mais uma vez. O Código Civil se miscuiu em uma regra processual. Está trabalhando como um ônus da prova. Mas ele fez isso porque a prova ela tem esta ligação fundamental com o mérito do processo. Ela tem a ligação com a própria questão de quem é que tem razão ou não no processo judicial. Por isso, o parágrafo único do 927 vem e diz, o juiz poderá inverter o ônus da prova em desfavor daquele que pratica determinada atividade de risco e que, por praticar, portanto, atividade de risco, ele pode ocasionar prejuízos a terceiros. É esse o significado do parágrafo único do 927. Onde ele vem e diz o seguinte, lembram daquela circunferência maior? Eu tirei uma fatia da relação com o Estado, estou protegendo os particulares que se relacionam com o Estado. Eu tirei uma outra fatia que eu estou protegendo o consumidor na relação com os fornecedores. E agora eu quero tirar uma outra fatia que eu estou protegendo aqueles que estão expostos a riscos em relação a pessoas que têm bônus de explorar atividades de risco. Aqui é bem verdade que a doutrina diz, e a própria jurisprudência, em algumas hipóteses, que essa regra do parágrafo único do 927 já estaria cobertada pela regra do artigo 17 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 17 fala sobre os espectadores de consumo, ou os consumidores bystander, lá do direito norte-americano. Espectador de consumo é aquele que é alcançado pela cadeia de consumo, mas não tem nada a ver como ligação direta com o fornecedor. O avião caiu, e ao cair, ele ocasionou danos aos seus passageiros. A relação da empresa com os passageiros é uma relação de consumo. Compara a passagem, não tem dúvida disso. Mas caiu sobre uma casa, o dono da casa não tem nada a ver com essa relação de consumo. Ele foi alcançado pela cadeia de consumo. Então, como um espectador de consumo, ele pode se valer dos benefícios postos no Código de Defesa do Consumidor, porque, afinal de contas, é uma relação de consumo que está em andamento, desde a sua produção até a efetiva colocação no mercado e consumo do produto ou do serviço. Nós temos a proteção dos espectadores de consumo. E aí, minhas amigas e meus amigos, quando nós temos algumas situações específicas que demandavam muitas dúvidas, o legislador quis proteger algumas outras relações. Vamos lá ao nosso acidente de trânsito, como mesmo exemplo, para a gente tentar modificar o ônus da prova conforme a situação concreta? O nosso autor é um particular, um advogado, dirigindo o seu veículo automotor. O réu da ação é um taxista,
dirigindo o seu veículo automotor. O réu da ação é uma empresa de transporte, é uma transportadora. Olha lá, a relação é entre particulares. A relação é entre pessoas que, a rigor, não estão ligadas por relação de consumo. Nós não temos a presença do poder público nesse nosso exemplo. E por isso o parágrafo único do 927 autoriza o juiz a dizer: ó, taxista, qual é a sua atividade? De trânsito. Ó, transportadora, qual é a sua atividade? De trânsito. O trânsito potencialmente acarreta o risco de acidente de trânsito? Sim. Se você explora a atividade de trânsito, você tem que responder pelo ônus consequente da atividade de trânsito. Por isso é que permite a inversão do ônus da prova. O advogado, motorista e proprietário do veículo A conta a história bonita, não tem prova nenhuma. O taxista, ele é réu na ação, a atividade dele é de risco de trânsito. O magistrado, pela regra do parágrafo único do 927, pode inverter o ônus da prova em favor, portanto, do autor da ação. Ah, mas e se o profissional proprietário do veículo réu for um engenheiro? Dá para fazer esse mesmo raciocínio? Não dá. A atividade do engenheiro não é de trânsito. Nós vamos ter que analisar a situação concreta. Por isso, nós confiamos um pouco mais no nosso motorista do ônibus. Aí, meus amigos e minhas amigas, para chegar propriamente a algumas conclusões importantes e encerrarmos o tempo que nos foi destinado para conversar com os amigos e amigas da nossa querida Advocacia Valorosa de Mogi Guaçu e região. Aí chegamos no CPC de 2015. E diz a lenda que o CPC ficou envergonhado com o que estava acontecendo. O CPC de 73 trazia a regra de que a prova incumbe a quem alega, mas tinha vindo a Constituição, mudou uma grande porção. Veio o Código de Defesa do Consumidor, permitiu não só a inversão, não só por política legislativa a inversão do ônus da prova, mas permitiu que o juiz também invertesse. Aí vem o Código Civil, também se intromete ao assunto. Então o CPC de 2015 falou: ó, vamos parar com essa festa e eu também vou fazer uma previsão de permissão ao magistrado de inversão do ônus da prova. O CPC de 2015, ele traz as duas regras, do 8 e do 80. Ele vem e diz, ó, a prova incumbe a quem alega. Regra geral que sempre existiu. Mas ele vem e diz, o magistrado poderá inverter o ônus da prova em desfavor daquele que tem melhores condições de provar. Vai ser subjetivo assim no enunciado, né? Como foi o CPC. Dizem alguns que o CPC quis chorar um pouquinho, quis ter um pouquinho de coração e sentimento, porque o CPC de 73 era muito duro, não tinha choro nem vela, não tinha oportunidade de sentimento algum. E o CPC de 2015 passou a focar um pouco mais nos casos concretos, portanto, a permitir que o magistrado reequilibre situações onde a própria situação concreta já traz o desequilíbrio entre si. Mas o CPC não autoriza, não, a chamada prova impossível, a atribuição dela a quem quer que seja. Muito menos da prova pesarosa. Mas talvez, nos valendo de um exemplo, seja possível dizer que se num confronto entre um letrado e um analfabeto, nós podemos minimizar as consequências pesarosas sobre o analfabeto. Exigir dele guarda de documentos, exigir dele guarda de instrumentos, talvez não seja mais adequado.
talvez seja melhor inverter o ônus da prova e dizer para aquele que compreende melhor as coisas, ó, mostra o documento aí para mim. São situações que o mundo dos casos concretos nos permitirão fazer as interpretações. Mas dada esta regra de permissibilidade do motorista do ônibus de alterar o ônus da prova, o CPC precisou regulamentar melhor isto. O novo CPC traz o princípio da taxatividade do agravo de instrumento. É bem verdade que dá uma discussão à parte, tem exceções, o próprio Superior Tribunal de Justiça criou o princípio da taxatividade mitigada, mas esta é uma outra ocasião, é um outro café que talvez mais adiante tenhamos oportunidade de seguir juntos. Mas o CPC, diante desta seriedade da inversão do ônus da prova, coisa que nenhuma legislação havia ainda feito, nem o CDC, nem o Código de Defesa do Consumidor, ele vem e diz: a decisão que inverte o ônus da prova, ela é recorrível desde logo de agravo de instrumento. Tem a previsão, a hipótese taxativa do cabimento do agravo de instrumento. O que significa dizer que não dá para esperar, não. A decisão que inverteu o ônus da prova, ela preclui e ela coloca estabilidade no processo. Não adianta querer recorrer desta regra quando vier a sentença contrária aos seus interesses. Porque se ela for contrária aos seus interesses, você não fez a prova que deveria ter feito, você não vai ter mais oportunidade de questionar o ônus da prova na segunda instância. Tem que recorrer desde logo do agravo de instrumento. Por quê? Uma vez atribuindo o ônus da prova a mim, que não tinha o ônus da prova, eu preciso provar, e se eu não provei, eu danço. O processo é julgado contra mim. Então, o novo CPC, ele vem e cria dois tipos de decisões interlocutórias, uma que preclui se eu não apresento recurso, que eu não posso mais discutir ela, e outra que não preclui. A decisão, por exemplo, que afasta o depoimento de uma testemunha, eu não preciso recorrer dela desde logo. Em Arremedo lá, dizem, viu, Janaína, que nós fomos aprender com o processo do trabalho, né? Onde, para o processo não ficar parando toda hora, então nós vamos aguardar a sentença. Se eu ganhei a ação, talvez eu não tenha interesse em recorrer daquele indeferimento de uma testemunha, porque eu já ganhei a ação, não é verdade? Mas aí nós estamos na amplitude da prova, não no ônus da prova. O CPC de 2015, ele trabalha que a decisão que inverte o ônus da prova, ela é uma decisão interlocutória que gera preclusão. E eu preciso recorrer dela. Se eu não quero ter o ônus da prova, eu tenho que recorrer dela e convencer o tribunal de que aquela prova não tem sentido atribuir a mim, que ela deveria ficar sobre os ombros, efetivamente, do autor, que, por essência, tem a obrigação de provar. O novo CPC de 2015, meus amigos e minhas amigas, ele permite que nós tenhamos uma composição sobre o ônus da prova. O ônus da prova sempre foi uma regra impositiva, de ordem pública. É a lei que estabelece. As partes não se intrometem nisso. Mas o novo CPC permite que haja acordo sobre o ônus da prova, tanto fora do processo quanto dentro dele, tanto previamente ao processo quanto posteriormente ao surgimento do processo. Significa dizer que a nova legislação processual dá o campo de valor à advocacia preventiva. Num contrato de compra e venda, eu posso ter uma cláusula que defina de quem é o ônus da prova. Só que nós não podemos achar que o fornecedor vai colocar lá uma cláusula restritiva de direito que vai ter valor se o consumidor não teve nem a possibilidade de compreender. Eu tenho certeza que todos que nos ouvem hoje jamais assinaram um contrato de conta corrente
sem antes ler cada uma das cláusulas e entender cada uma das cláusulas. Que mentira, né? Nós não lemos nada, né? Nenhum consumidor lê. Abre a conta, o gerente mostra o xizinho, né? E nós assinamos, né? Um contrato adesivo, ninguém lê nada, não pode mudar nada, né? E o CDC, com a defesa do consumidor, trabalha também com algumas máximas latinas e ditados populares importantes, né? Pacta sunt servanda. Ó, o contrato faz lei entre as partes. Combinado não é caro, meu irmão, meu amigo. Ditado popular. O que resta saber é se foi combinado, né? Porque tem coisa que não foi combinado. Hoje nós vivemos um mundo onde nós não podemos perder tempo, não é verdade? E como nós não podemos perder tempo, tem coisa que nós não combinamos. E já que o fornecedor ele ganha na pressa, por isso vem o CDC e fala assim, ó, pera lá, você está restringindo o direito? É uma cláusula que foi colocada em destaque, então chamou atenção. Então eu vou poder falar da validade dela. É uma cláusula abusiva? Nunca vai ser uma cláusula admitida. Mas nós não estamos falando do contrato arco-íris, não. Né? O contrato tem lá as cláusulas, todas escritas em uma cor. Aí dá destaque para uma delas que está escrita em vermelho em caixa alto. Está chamando a atenção. Mas se eu tenho uma cláusula escrita em vermelho, outra em amarelo, outra em azul, outra em verde, se tudo chama atenção, nada chama atenção. Então, significa dizer que nós não podemos dar valor àquela regra de restrição. Então, são as situações concretas que vão nos ajudar a compreender. É óbvio que o novo CPC, ele permite a disposição sobre o ônus da prova por acordo entre as partes, mas nós não vamos poder anular as regras protetivas, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. Existem situações onde a solução de uma dúvida possa ter dois tipos de perícias, de metodologias que podem ser realizadas, e as partes podem negociar isso. A perícia será feita pelo critério tal, e pode colocar isso num contrato. Pode ser definido isso num acordo dentro de um processo que será realizado. Portanto, diz a lenda que o CPC quis ser mais humano, quis trazer um pouco mais de sentimento, se aproximar mais dos casos concretos, dando e confiando, portanto, dando mais amplitude de trabalho ao magistrado a quem cabe conduzir o processo, como nosso motorista deste ônibus. Por isso, minhas amigas e meus amigos, nós saímos de lá fazendo uma pequena viagem do Código de Processo Civil de 73. Passamos pela regra do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição de 88. Falamos um pouquinho dos artigos 12, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Seguimos pelo parágrafo único do 927 do Código Civil e chegamos ao novo Código de Processo Civil, trazendo sim muitas novidades e que, por serem novidades, me protegem, porque nós temos direito de apresentar não soluções, não de querermos ensinar a quem quer que seja, mas como advogado caipira do interior, de dar alguns parpites que podem ajudar aí uns ou outros colegas que enfrentem algumas situações. Por isso, cumprimentando também, vejo que nos acompanham os nossos amigos dirigentes da subseção de Espírito Santo do Pinhal, a querida presidente Maria Cristina Esquilace e o nosso sempre presidente Carlos Marcílio, dando um abraço a vocês e novamente agradecendo ao presidente Antônio Melo Martini, a doutora Odete Barata Cavalcante, a doutora Janaína de Lourdes Rodrigues Martini, é que nós agradecemos também a oportunidade que nos foi dada de conversar com a valorosa advocacia de Mogi Guaçu,
me colocando à disposição para a resposta de alguma indagação que surja, mas pedindo ajuda de todos aí que me auxiliem naquelas situações que eu não consegui responder. Um beijo a todos, um grande abraço e muito obrigado. Presidente Caio, eu Obrigado, vou já ser a presidente, primeira aqui. nessa palestra que foi excelente, como diz, uma verdadeira aula, né? E queria eu poder fazer a faculdade lá em Bauru, naquela época que tinha um menino magrinho que dava aula lá, né? E, então, eu queria aqui fazer uma pergunta. O Janaína quer ser primeiro, mas eu vou, Janaína, usar da prerrogativa de presidente aqui. E vale a máxima ainda que o que não está nos autos não está no mundo ainda, né? Mas agora a gente tem encontrado juízes que o motorista de ônibus, né, que conduz o veículo e fala assim: não, mas eu conheci quando eu morava na cidade, eu conhecia a via, conhecia tal, e eu sei então que era assim. Então vou aplicar o meu conhecimento nesse processo aqui. Então, isso ainda é permitido? Pode o motorista do ônibus, né, dizer assim, usar o seu conhecimento daquele local, daquele assunto, e julgar sem que aquilo esteja nos autos? São situações, né, presidente Antônio Melo Martini, que nós temos sempre que procurar tentar compreender aí o chamado ponto mediano, né? A virtude está no meio, em médio, em virtus, né? O novo CPC quer parecer que ele permite, sim, as apreensões de compreensões do magistrado. Mas nós não podemos compreender livre-arbítrio judicial com prática de arbitrariedade, o que é diferente. O livre-arbítrio é uma garantia da magistratura para que ela não seja pressionada por outras autoridades, outros poderes, outros instrumentos a fazer com que o magistrado decida de maneira diversa do que o processo traz como elementos para ele decidir. O livre-arbítrio não tem nada a ver com o quero porque quero, né? O livre-arbítrio tem a ver com compromisso, sim, como você destacou, com o processo judicial, que é a localidade onde nós temos o ambiente da produção da prova e da reprodução dos fatos. Nós temos só um Código de Processo Civil, nós não temos o Código do Magistrado, nós não temos o Código do Promotor, o Código da Parte, o Código do Advogado. Nós temos um código que se aplica a todos. Ninguém pode pretender se arvorar ou se apresentar como professor de Deus, não é verdade? Por isso, nós devemos sempre, sim, exigir do magistrado o compromisso com a prova. Isto é fundamental para a busca da aproximação, quanto mais, da justiça. Mas não é fácil. Nas situações concretas, cada detalhe nós vamos ali analisar. Tá certo. Então, Janaína, pergunta? Bom, né? Depois de uma palestra tão ótima, excelente, uma didática fantástica, parabéns, presidente Caio. Peço desculpa até porque a minha ansiedade em logo fazer comentários, né? Já quis logo tomar a dianteira aqui. Mas o que eu gostaria de pedir para o amigo comentar é a questão da coleta da prova durante a pandemia. Nós tivemos uma pandemia, os fóruns ficaram fechados, nós tivemos praticamente uma situação de emergência que levou para a advocacia não ficar parada a realização de audiências por videoconferência, mas nós sabemos que muitas partes, muitas testemunhas, principalmente pessoas mais simples, né? Na Justiça do Trabalho isso é muito comum, mas também na Justiça Civil, as pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública, né?
beneficiários da assistência judiciária gratuita, pessoas que não têm acesso aos meios tecnológicos, não podiam comparecer aos fóruns, porque estavam fechados, não tinham também os meios para participação. E houve, de uma certa forma, o Estado, nesse momento, de uma certa forma, quis transferir esta responsabilidade aos advogados, né? E nós, a OAB, inclusive a sua gestão, de forma muito corajosa, entrou em uma representação, uma reclamação no CNJ, assegurar a prerrogativa do advogado de não realizar a audiência perante o TRT-15 se não tivesse os meios, as partes, as testemunhas não tivessem os meios de acesso à tecnologia necessária para a audiência virtual. Hoje nós sabemos que muitos colegas aderiram à audiência virtual e nós temos a possibilidade do processo 100% digital para aqueles que querem. Mas as coisas estão voltando e eu gostaria que você comentasse a dificuldade da coleta da prova na pandemia, a atuação da ordem e agora quais são as expectativas com a população já quase totalmente vacinada. Obrigado, Janaína, minha amiga, pela oportunidade que nos dá de falar um pouquinho, né? Tentarei falar de uma maneira breve sobre este assunto que realmente é polêmico, traz muitos detalhes, né? E nós queremos destacar que não é sem razão que o judiciário precisa compreender e entender que as regras processuais são rígidas, são firmes, porque as regras processuais procuram estabelecer equilíbrio processual. É o itinerário, né? O itinerário desse nosso trajeto da linha do ônibus. E os motoristas de cada um dos ônibus que pegamos não podem querer mudar o trajeto de acordo com as suas vontades, né? O trajeto, ele já está pré-definido na lei para as partes entenderem quais são as regras do jogo. E também nós precisamos compreender que o ato judicial é um ato sério, é um ato que precisa ter cuidado. Nós não podemos permitir que uma testemunha faça um depoimento dentro de um veículo automotor em trânsito, não prestando atenção nas perguntas que lhe são feitas e nas respostas que são dadas, porque ela tem que prestar atenção no trânsito. Nós não podemos permitir que uma testemunha preste o seu depoimento num ambiente festivo, num local onde tem um monte de gente fazendo festa, num local onde exista barulho. O depoimento precisa se cercar de seriedade, porque, afinal de contas, é um elemento probatório que vai decidir um processo judicial. Por conta de tudo isso, é que nós precisamos ter o cuidado com as regras processuais e até acreditamos que muitos processos serão anulados por conta de atropelos feitos por magistrados que não compreenderam que no momento da pandemia tentar empurrar a fórceps em situações concretas. A história de coleta de provas pelo meio virtual são situações que implicaram em cerceamento à defesa em violação do direito à ampla defesa e do contraditório. É por isso que o nosso sistema, nós apresentamos reclamação no CNJ, nós fomos, em algumas hipóteses, também até o Supremo Tribunal Federal, que se manifestou em voto exemplar do ministro Gilmar Mendes, destacando que as dificuldades tecnológicas são justificativas, sim, para o impedimento da realização de audiências virtuais. Primeiro, porque é fácil compreender. Vivemos num país onde mais da metade da população não tem acesso à internet. Parte da que tem acesso à internet não possui um sinal de qualidade a lhe permitir a participar dos atos complexos do Poder Judiciário. Ouvimos muito aquela história, basta um celular para ter... Não é assim, né? A maioria dos celulares são celulares pré-pagos, onde as pessoas colocam uma pequena porção de crédito para poder se comunicar com as suas famílias. Agora, o ônus que é do judiciário, ele vai querer passar a conta para a parte?
Passar a conta para o advogado não é assim que funciona. Nós temos situações que podem existir preocupações sobre pressões externas, seja do ambiente, sejam de pessoas, que ocorram sobre a qualidade da prova que vai ser produzida. Por isso a nossa preocupação, por isso nós fomos ao CNJ para proteger as prerrogativas da advocacia, por isso é que o Judiciário Superior também reconheceu que esses entraves tecnológicos são motivadores do impedimento da realização dos atos e também para anulação deles. Nós temos observado que os magistrados, em sua grande, imensa, esmagadora maioria, compreendem isso e estão, inclusive, anulando audiências que eles, na ânsia, né, do momento, acabaram atropelando e impulsionando indevidamente para que outras audiências sejam realizadas, para que o processo não demore tanto. Mas eu queria dizer que, enquanto ainda não há lei processual a regular a temática, surgiu um projeto importante por solicitação do Sistema Ordem, que é o projeto do juízo 100% digital, regulamentação no âmbito do CNJ. E esse projeto do juízo 100% digital, ele impõe a todos os fóruns, e é evidente que ainda não estão aparelhados, mas pelo menos a regra há. E agora nós estamos exigindo o cumprimento dela por todos os espaços do Poder Judiciário. Que os fóruns precisam ter salas de audiência equipadas e preparadas para as audiências virtuais. Porque também nós não podemos negar a tecnologia como vetor de inclusão, né? O conforto. O advogado que quiser acompanhar a audiência do local do fórum, ele tem o direito de fazê-lo. Mas o advogado que quiser acompanhar a audiência do seu escritório e da sua casa, ele também tem que ter o direito de fazê-lo. A parte que, representada por seu advogado, tem preocupação de que a testemunha preste um depoimento em um ambiente que não tem o controle do judiciário, tem que ter o direito de fazer o requerimento, de que a testemunha seja ouvida lá no fórum, sob a vigília e a supervisão do judiciário, porque é responsabilidade do judiciário. E por isso, esse projeto do juízo 100% digital nos ajuda a compreender isso. Não afastar as comodidades da tecnologia, mas corrigir as incongruências da tecnologia. E penso, querida amiga Janaína, que o futuro ele vai trabalhar com esta lógica do sistema híbrido. Nós fomos até o CNJ, falamos com o ministro Luiz Fux e apresentamos o pleito de restabelecimento, de retomada das atividades do Poder Judiciário. Porque se tivermos apenas a porta da tecnologia aberta, nós vamos estar elitizando o acesso ao Poder Judiciário. Então, nós temos que ter várias portas abertas. Nós temos que ter a retomada também das atividades presenciais e trabalhar num sistema híbrido. Talvez a grande maioria pretenda ficar no sistema virtual, mas existem aqueles que têm o direito de, portanto, se valer, até em razão da ausência de uma legislação processual segura, dessas técnicas que permitem a proteção da qualidade da prova. Por isso, não querendo abusar da paciência de vocês, essas eram algumas explicações e algumas ponderações que eu faria. Obrigado, Janaína. Vejo, Tony. Acho que você Chegou na nossa live aqui a doutora Luciane Monelli Pasco, a nossa vice-presidente, incansável pela luta da ética e da disciplina, já há 6 anos chefiando essa importante comissão da OAB, e aí passa a palavra para ela, então, para cumprimentar o presidente e os presentes. Olha, eu queria me desculpar em primeiro lugar, mas eu já tinha assumido um compromisso anteriormente e eu não consegui entrar no início da live. Quero desejar a todos um bom dia, né? Que já está quase virando boa tarde. Infelizmente, eu não consegui assistir a live, estou chegando aqui para o encerramento.
mas queria agradecer a disponibilidade do Dr. Caio em estar aqui hoje, né, falando para a gente de um tema agora tão importante, tá bom? E meus agradecimentos. E me desculpem, por favor, mas eu não tive como mesmo entrar antes. Obrigada. E, doutor Caio, dizem que aí uma importante lei da física, que um corpo não ocupa dois espaços ao mesmo tempo. Mas parece que o doutor Sullivan conseguiu isso hoje, né? Ele está aqui, vai estar também na live lá em São Paulo. Esse nosso conselheiro aí está supimpa, está trabalhando bastante. Fala aí, Sullivan. A qualidade do nosso amigo conselheiro seccional. Terminamos lá os julgamentos. Como diz o presidente Caio, essa gestão conseguiu. Estamos julgando processos de 2019 dentro da própria gestão. Tudo que herdamos, tudo que tinha para trás, os conselhos, as câmaras recursais, os TEDs conseguiram colocar em dia. Então, nós vamos entregar uma pauta de julgamento do nosso sistema TED em ordem para a próxima gestão. Que, desculpem, que será do presidente Caio. Um grande abraço, presidente. Doutor Odete, a palavra está franqueada para a senhora fazer as perguntas aí que quiser. Está sem som. Está sem som ainda, doutor Odete. Agora está ótimo. Voltou. Está brincando comigo. Está brincando comigo. Então, eu só quero dar os parabéns ao presidente Caio e quero dizer o seguinte, se ele se considerou no início assim, que estava destreinado, imagine quando ele estiver treinado, né? Parabéns, pelo amor de Deus, nem concordo com isso não, Caio. Foi ótima, foi excelente essa palestra, meus parabéns. Foi uma honra estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Obrigada. Bom, presidente, então chegamos ao final. Agradeço muito aqui o meu eterno agradecimento por o senhor que está nessa importante missão lá na OAB São Paulo, ter um tempinho para Mogi Guaçu, para vir aqui visitar os colegas e nos dar excelente palestra que deu agora. A gente agradece muito e abre, então, a palavra para as considerações finais. Apenas para agradecer, presidente Antônio Melo Martini, nosso amigo Tony, agradecer também a nossa vice-presidente Luciane. Compreendemos, minha amiga, são muitas as atividades profissionais a qual a amiga se vincula, sempre ajudando a OAB, e não há dúvida de que a amiga é uma credora de todos nós por conta do trabalho que realiza. Parabéns por todo o trabalho desenvolvido junto à nossa subseção e ao sistema Ordem. Também quero agradecer às nossas amigas Odete Barata, Janaína, por tudo aquilo que representam para a advocacia. Obrigado pelas oportunidades que têm nos dado de aprendizado constante. E quero também agradecer aos nossos gestores de ordem, querido Sullivan e o querido Tony, conselheiro seccional e presidente da nossa subseção de Mogi Guaçu. Os amigos têm sido verdadeiros professores de todos nós, abnegados representantes da advocacia que, com muita qualificação, têm nos ajudado a suplantar barreiras que ainda existem para o exercício da nossa profissão. Por isso, recebam também os cumprimentos da OAB São Paulo por tudo aquilo que representam. E agradecer a toda a valorosa advocacia de Mogi Guaçu, de Espírito Santo do Pinhal, de toda a região, agradecer ao Marcílio, ao Maria Cristina e desejar que tenhamos muitas oportunidades para estarmos juntos. Um grande abraço a todos, um beijo nos seus corações, fiquem com Deus, meus amigos, até mais. Um abraço para todos, bom fim de semana para vocês.